Hoje eu vou falar de como eu opero olhando o gráfico diário, mas dando a entrada pelo gráfico de 15 minutos, tá? Pode ser o de 15, às vezes o de 5 ou o de 60, depende muito, tá? Normalmente é o de 15 que é o que eu gosto mais de usar, mas eu vou explicar também esse detalhe do que tempo gráfico a gente vai usar, tá? Mas por que que eu olho o gráfico diário e por que que a minha entrada é num tempo menor? Vamos lá, vamos conferir como é que eu faço isso. Em primeiro lugar, é o seguinte, o tempo gráfico, né, ele nada mais serve para a gente ter ideia do quanto tempo que a gente quer ficar posicionado numa operação. Então, se você falar de um gráfico de 5 minutos, você não quer ficar posicionado muito tempo, né? Muito provavelmente é um day trade, inclusive de 15 minutos, muito provavelmente é um day trade, né? Dependendo do tempo aí que você vai dar a entrada nele. O de 60 minutos, você já carrega um pouco para o swing trade, assim como o gráfico diário. Para o semanal, pensa que para o semanal, 4 candles já são um mês, né? Então, normalmente você tende a ficar alguns meses. Então, depende um pouco do teu perfil operacional. Eu gosto de operar pelo gráfico diário, mas eu costumo olhar o gráfico de 15 minutos, buscando uma entrada, buscando um setup. Mas e aí, qual é o objetivo de fazer isso, né? Por que que eu quero ter uma entrada no gráfico de 15 minutos se eu estou olhando para o diário? Que é para eu me posicionar melhor. E aconteceu isso numa análise que eu estava fazendo na hora do gráfico, na sexta-feira. Aconteceu isso e eu quero compartilhar isso com vocês. Então, essa antecipação nada mais é do que eu me posicionar melhor, eu vou ter um stop menor, eu consigo ter um retorno, inclusive, melhor também dos meus investimentos, e justamente por conta desse conceito. E lembrando, cara, se você analisa o gráfico de 5 minutos, 15, 10, 30, cara, não importa, o setup, ele tá ali, ele tá configurado. Ele funciona independente do tempo gráfico que você vai usar, tá? Esse é um conceito muito importante para a gente ter em mente. Então, independente do tempo gráfico, a gente vai conseguir fazer a análise e enxergar um possível setup, tá? Então vamos lá. Aqui, ó. Compartilhar aqui minha tela com vocês. O que eu tinha visto, né? A Desk, ó. Aumentar aqui essa amplitude para favorecer, tá? Então o que a gente tem? Primeiro a gente tem uma baita queda, né? Cara, uma queda, despencou aqui. E aí a gente tem que separar também que existe algo chamado que é o fractal. Então, eu posso estar olhando o gráfico diário, mas se eu estou pegando um tempo maior, né? Então, assim, se eu for pegar isso aqui, ó, eu estou pegando essa pernada daqui, por exemplo, repara que eu estou saindo do início de abril até o dia 10, né? 10 de maio. Tem um mês aqui dessa pernada. E aí eu venho para cá, né? E depois eu venho para uma outra pernadinha, lá para baixo. Beleza, isso aqui é um fractal, né? Porém, nada impede de que tenha um percurso menor pequenas oscilações, tá vendo? Ó? Tá vendo? Vem caindo. Então, isso é algo que a gente tem que ter em mente. Isso mesmo usando um gráfico diário, ele também vai influenciar no tempo aí da sua operação. Então, utilizando um fractal menor, nós temos aqui, ó, uma baita queda, tá? Ó, caiu. Pegou aqui. Uma reversão de tendência ocorre quando rompe o topo anterior. Olha o que ele faz. Ele pega isso aqui, ele cai, ele dá um pivôzinho, né? Aqui ele já aciona, jogando a média de 9 aqui para cima, né? Ele já dá uma entradinha nessa região. Eu não gosto muito de operar com a 21 próxima, que assim não. Mas a gente teve um aumento aí de 11% da Desk, tá? Então, olha só, então a gente tem essa pegada e essa pernada, e aí ele rompe o topo anterior nesse candle, tá? Então, como é que foi, né? Como é que foi a leitura, né? Então, o que nós temos aqui? Eu tenho um rompimento, deixa eu aumentar. Eu tenho um rompimento, ó, 7,28 foi a máxima do dia anterior e 7,27, né? Então, 7,28 eu gosto de trabalhar com uma diferença de 2 centavos para me dar um gatilho de entrada no trade. Por que 2 centavos? Tem gente que costuma trabalhar com 1, tá? Muitas literaturas, inclusive, dizem 1 centavo. Por que eu gosto de 2? Porque, às vezes, 1 centavinho é aquele cara que pode estar com um pequeno lotezinho, o menor lote, sem contratos, tá? Sem ações ali.
Aí ele vai lá e agride a mercado. Pô, às vezes pode ter tido só aquela operação naquele centavo acima e o mercado já volta de novo, né? Então, assim, às vezes ele pode ativar um gatilho que acabe te fazendo tomar uma decisão que, né, pode você ficar mais suscetível ao erro, né? A ser uma falha, que eu quero dizer, né? Ser uma ativação falsa, né? Então, seria 7h30, tá? O que eu vou buscar? 7h30 aqui. E eu sabia, né, que isso foi no dia 23, então 7h30 no dia 15. O que nós temos aqui, ó? Olha só. Eu achei bem bom e resolvi compartilhar aqui como exemplo mesmo, né? Aqui, ó. Então, olhando o gráfico, você tem uma ação que ela vem subindo, né? Não muito bonita, mas ela vem subindo aqui gradativamente. A gente poderia ter traçado um canalzinho aqui não tão inclinado, né? Deixa eu traçar aqui. A gente poderia traçar um canalzinho aqui não tão inclinado, né? Ó. Aí ele vem, perdeu o canal, né? Mas num tempo maior ele ainda faz um fundo acima do fundo anterior. Aqui eu tenho uma região importante, ó, uma regiãozinha de resistência, bate, cai, para depois romper. Você vê que ele nem chegou nessa região de suporte, né? Rompeu o suporte, a resistência vira um suporte. Então, assim, o que nós temos? Ele deu uma lateralizada aqui para começar essa alta, tá? Então, quando eu olho para essa alta, eu vou apagar aqui só para não ficar tanta informação. Quando eu olho para essa alta, o que eu tenho aqui, ó? Sobe, corrige, né? E sobe. E o que eu falei na hora do gráfico, né? Então, a primeira onda, né? 1, 2, 3. E o que eu falei na hora do gráfico é lógico, né? Quando a gente vê, depois que aconteceu, é fácil a gente falar. Mas eu fiz uma análise indo candle a candle, como se a gente não estivesse vendo isso, tá? Então, aqui, ó. Aqui, num curto espaço de tempo, até esse candlezinho daqui, ó, tá? Aqui a gente tem uma região importante, num curtíssimo prazo, que ela tá cravada, tá? Você vê que não sobe, ó. Bateu aqui, ó. Ela chega na máxima e ela não sobe. E aí a gente puxa um candlezinho, opa, já teve uma alta aqui, né? E a gente começa a ver um volumezinho maior, né? Então tudo bem. Então a gente começa a ver candle seguinte, lembrando o que a ativação seria 7h30, tá? Então 7h30, o que eu tenho é aqui, ó, nessa faixa, tá? Nessa faixa, eu, Marcelo, não gosto de entrar com a média da 9 mais afastada. Eu, particularmente, não gosto. Então, a gente teve um rompimento dessa região, né? E você ter uma média de 9 afastada, seria natural ter uma correção aqui. Então, vamos lá. Ó. Subiu mais um pouquinho. Pô, beleza. Mas já com candle de indefinição. Pavio para cima, pavio para baixo. Ó, opa, aqui já deixou quase que uma estrelazinha cadente. Candlezinho curto de indefinição. Outro candle curto de indefinição. Aqui, ó. Ele vem segurando nessa faixa de preço, não dando respiro. Ele não cai, tá? Ele tá andando de lado, dando tempo para a 9 chegar. Então, beleza. Opa, pô, agora ficou bonito. Eu tô fazendo como seria a minha leitura com o desenrolar aí do tempo com a bolsa aberta, tá? Então, aqui para mim, eu já teria, como se fosse aqui, ó, uma resistênciazinha. Falei, bem, então aqui, ó, em vez de eu comprar a 7h30, né, que é o que eu queria comprar, mas estava esticado e eu esperava uma correção, eu ia entrar aqui a quase 7h40, tá? Se eu fosse seguir para esse gráfico daqui, porque ele teria que romper para ativar a minha entrada 10 centavos, e 10 centavos é muita coisa para uma ação que estaria a 7h30 ou a 7h40, né? Percentualmente é bastante coisa, então a minha entrada seria aqui, mas você viu que ele não ativa. Finalmente veio a correção que a gente estava esperando. Né? Você vê que ele afastou, a 9 chegou, mas ele não teve força para continuar subindo. Se ele continuar subindo, eu ia ter perdido o meu ponto de entrada pelo gráfico diário, tá? Mesmo olhando o gráfico de 15 minutos. Então, mas isso aí, assim, é uma decisão que a gente toma, que não quer dizer que não daria um outro setup mais para frente, né? Ele não vai subindo ad eterno, né? Obviamente pede uma correção, tá?
Mas olhando isso aqui, ó, caiu. Não ativou um setup que a gente chama de 9.3, tá? Se você não sabe o que é 9.3, eu vou deixar um card aí para vocês. Então tem um 9.3 aqui que não ativou. Aí, ó, candlezinho curto, a média de 9 já tá para baixo, já não teria mais um 9.3 aí, tá? E aí eu começaria a pensar num PC de compra, né? Que é segurando nessa média de 21. E aqui, é porque tá ruim de ver, ele faz um martelinho, bem na média de 21. Nesse rompimento aqui é um bom ponto de entrada, tá? Nesse rompimento. E aqui, ó, a 7,22 eu estaria entrando a 7,24. Ou seja, 6 centavos abaixo do meu preço olhando pelo diário, tá? Então aqui é um bom ponto de entrada. Por quê? Porque aqui ele não chegou a fazer nenhuma ativação, tá? Então, aqui é um bom ponto de entrada. E o que aconteceu? Ele ativou realmente. Então, estaria posicionado a 7,24, terminou esse candle, já estaria ganhando 4 centavos, né? E aí, olhando o gráfico, lembrando que eu estou olhando o gráfico diário, né? Então, ó, ele volta a pegar aquela parte, né, que estaria entrando pelo 7,30 no diário, conseguir fazer uma entrada num tempo menor, tá? Então, e aí a tendência, né, é sobe, corrige, sobe. Ele teria que passar esse topinho daqui, né? Ele tem que passar o topo anterior para continuar numa tendência de alta, tá? Então aqui, ó, o que ele faz? Deu uma seguradinha, opa, aí chegou lá e subiu, né? E aí, enfim, aí a ação foi lá e andou. O que a gente pode analisar disso aqui? Eu estou olhando o gráfico de 15 minutos, né? Então nós temos uma pernada aqui, se eu for traçar FIBO, né? Fazer a projeção de FIBO, e a gente segura aqui, ó, você vê que é um ponto importante, né? 3 candlezinhos aqui próximo da mesma mínima, e agora ele está chegando já perto do objetivo de 100%, né? Se eu for botar cravado, né? Vamos botar cravadinho só para ficar no centavo. Calma aí. Acabei clicando no pontinho. Aqui. Deixa eu botar aqui, ó. Então nós temos aqui a mínima 689. Eu acho que aqui são todas iguais, tá? 719. 719, 719, eu tenho uma máxima que foi aqui, a 743, tá? Então, 719 aqui já esqueci, 689. Então, vamos lá. Clico 2 vezes, e aí eu vou aqui em posição, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 689, eu tenho, foi bem próximo, né? 719, ok, 719, e esse daqui eu já esqueci, cara. Acho que, não sei se é 643 mesmo, deixa eu ver. 743, isso mesmo. Então, 743, tá? Então, tá aqui. Eu tenho a pernada, sobe, corrige, sobe. E aí, nós temos um fechamento a 768, deixa eu voltar para o gráfico diário, tá? E aí, até no fechamento ali do leilão, ele deve ter batido 769. Então, lembrando que aqui, no intraday, se você não sabe por que não está aparecendo essa projeção no gráfico diário, clica 2 vezes aqui, visibilidade por layout, tá? Desculpa, por tempo. E aí só está marcado aqui o intraday, beleza? Então aqui, eu tenho o alvo a 7,73. Sendo que eu tenho uma 21 aqui passando, que está 7,90. Né? Então, 7,90. Então, você vê que eu tenho um alvo nos 15 minutos, foi meu ponto de entrada, mas eu também olho sempre o gráfico diário. Afinal, o meu posicionamento é em relação ao gráfico diário. Eu só quis antecipar a minha entrada e melhorar a minha margem de lucro, tá? Eu, Marcelo, não gosto de operar ainda tendo que romper a 21. Apesar da gente ter tido esse pivôzinho de alta, a 21 é uma média importante. Olha como é que ela bate aqui, ó, e ela respeita, né? Ela respeitou bem a 9, né? Mas quando ela deu uma superadinha na 9, a 21 ela veio segurando. Aqui ela afastou bem, tanto o preço afastou em relação à média de 9 e a 9 afastou da média de 21. E agora a gente tem uma tendência para querer romper isso. Mas aqui, por exemplo, se eu quiser continuar no trade, né, eu já estaria com a minha parcial no bolso. Por que eu estaria com a minha parcial no bolso? O meu stop, olhando pelo gráfico diário, tá? E o meu stop é pelo gráfico diário, 681 eu estaria colocando a 676, mais ou menos, tá? Então, quando eu olho
que eu entrei aqui a 7,24, tá? Foi aqui? Não, calma aí. Vou tirar daqui. Quando eu olho que eu entrei aqui a 7,24, tá? E o meu stop estaria a 676, né? Ele teria provavelmente que estar abaixo dessa faixa daqui, ó. 676. Meu stop teria que estar aqui, tá? Então vou até botar uma linhazinha para facilitar. Eu tenho um stop aqui a 676, tá? Eu tenho um stopzinho aqui a 676 e o meu ponto de entrada estaria aqui em 7,24, tá? Em 7,24. Então, o que eu tenho? Aqui o meu gatilho de entrada e aqui o meu stop. Mas onde é que deveria ser, se eu fosse olhar o gráfico diário, o meu stop? Seria aqui, ó, 7,30 com 7,30. Deixa eu mudar a cor, só para a gente ter uma diferenciação. Então, tá aqui, tá? Essa seria mais ou menos a diferença. Vamos dar uma olhada na calculadora. O que eu vou ter aqui? Quando eu entro quando eu saio a 676 e o meu ponto de entrada foi 7,24, eu assumo aqui um risco de 6%, né? Eu tenho 6,63%, beleza? Só que quando eu pego 676 dividido pelo 7,30, o que era 676 vai a 7,39. Cara, isso faz diferença quando a gente está falando de longo prazo, né? Vamos fazer uma outra conta, que seria, botar 676 menos 7,24, eu estaria perdendo 48 centavos por ação. Considerando que essa é uma ação, né? É um ativo que você não tem nem muita liquidez, não tem muita negociação. Se você for olhar aqui, ó, deixa eu botar para cá. Olha só o que eu tenho. 15 mil de volume no gráfico, pelo gráfico diário. Tá vendo? Eu só tenho aqui 15 mil de volume, tá? E o outro ponto que eu tenho aqui, já no diário não, tá? O diário tá me dando aí 2 milhões, tá? Aqui, ó. Olhando aqui, ele dá os 2 milhões. Só acertar aqui vocês, beleza. Então, esse é um ponto que tem que ter atenção, tá? Então, quando a gente pega e analisa isso, eu não iria comprar pelo mercado fracionário. Por quê? Porque se já no mercado cheio ele não tem muita opção, né, muita liquidez, imagina no fracionário. Então, vamos lá. Eu tenho menos 48 centavos, né? E aí eu vou pegar vezes 100. Então, o meu menor lote seria 100. Então, minha perda mínima ali seria de R$48. É claro, se você botasse 1.000 contratos aqui, seria 480 e por aí vai, né? Quando eu pego 676 e diminuo de 7,30, isso vai para 0,54, né? E aí a mesma coisa, quando eu coloco vezes 100, vai ter uma perda de 54. Então, assim, se eu for colocar essa diferença percentual em reais, né? Isso no longo prazo, entrar no gráfico de 15 minutos favorece. E pensa que eu estou analisando um cenário de perda, tá? Então, o que eu vou ter aqui? Eu tenho 54, vou botar aqui só para ver a diferença, e 48. Nós temos R$6. Se eu tivesse atuando com 1.000 contratos, vou botar mais 10 que seria um zero a mais. Já daria uma diferença de R$60. Né? Essa diferença de R$60 já seria mais um lotezinho que eu podia ter entrado na operação. Tá? Lembrando que o lote mínimo, naquele risco, eu estaria assumindo de 48. Então, assim, isso faz muita diferença. Eu não vou falar agora nesse vídeo sobre qual seria a minha projeção, né? Qual seria o meu alvo ali. Eu vou falar sobre gerenciamento de risco, como é que a gente controla, como é que a gente faz esse cálculo para fazer a conta virar, né? A coisa acontecer. Então, vou falar no outro vídeo. Mas é assim, daí a importância de estar vendo, de estar operando pelo gráfico de 15 minutos. Esse foi um excelente exemplo que eu tinha dado na hora do gráfico, né? Até porque apareceu uma boa oportunidade, não é sempre que a gente consegue ter boas oportunidades. Se eu for botar, ó,
o Bradesco, né, os bancos, dentro de uma grande lateralização, os bancos ativaram 9.3 de venda, tá vendo? Ó, 9.3 aqui ativada, aquela coisa toda. Mas na hora que eu busco uma entrada de 9.3, por exemplo, teria que romper 18,54 e aí já seria no dia 22. No dia 22 de operação, olha como é que abre aqui o mercado, né? Ele já abriu, na verdade, rompendo aqui, ó. Mas você vê que não estava tão bonito para a gente... Opa, não estou nem mostrando para vocês. Deixa eu voltar aqui, ó. Ele deu aqui um gatilho de entrada, tá vendo? 9.3, ó. Perdeu o suporte perdido virou resistência, voltou, armou o pivô de baixa para cair. E aqui, ó, a mínima está aqui, ó, no dia 21, a 18,54. E aí no dia 22 eu procuraria alguma entrada, alguma coisa que me desse um gatilho, tá? E aí o que eu tenho? Eu tenho aqui no dia 22, né, ele já abre, ó, perdendo o dia anterior, né? Aqui a mínima aqui do dia anterior, que deve ter sido essa daqui, 18,54. Então ele já abriu perdendo, aqui eu já estaria entrando, tá? Mas não é um setup, não tá muito bonito da gente ver do jeito que tá. A gente vê, ó, uma lateralização, né, mas com pequenos topos, né, com topos menores, mas aí você vê que é o mesmo conceito, né? A gente tem perdendo essa faixa e aqui a gente já vê que já está afastada da média de 9. O que a ação faz? Ela sobe para respeitar aqui a 21, mas ela rabisca muito em cima das médias, né? E aí subiu e aí a queda forte mesmo vem aqui, né? Aqui que aconteceu o mesmo movimento. Então nem sempre a gente consegue, apesar de olhar pelo gráfico de 15 minutos, né? Nem sempre a gente consegue ter essas entradas, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Eu estou no gráfico de 60 minutos, olhando, tá vendo? Eu não tenho também um setup, né? O gráfico é até feio para você analisar, ele rabisca muito aqui, né? Então nem sempre a gente consegue ter a entrada pelos 15 minutos, mas quando acontece, a gente fica mais bem posicionado, entendeu? Então esse é o conceito, por isso que eu olho o gráfico de 15 minutos, tá? Eu não sou de operar gráfico semanal, podia estar operando gráfico semanal. Se eu fosse olhar semanal, eu ia provavelmente estar buscando no gráfico entrada, no gráfico diário, ou talvez até no de 60, né? Mas estaria olhando mais ou menos nessa faixa, tá? Então depende muito do tempo gráfico que você opera, depende do que você está buscando de ficar de tempo na operação, né? E o teu retorno, né? Quanto maior também é o tempo gráfico, às vezes você tem uma amplitude de candle maior, consequentemente com stop maior, mas consequentemente com payoff, né? Com um risco-retorno também maior, né? Tem que estar, não é que o risco-retorno tem que estar maior, mas a tua parcial, por exemplo, já seria percentualmente maior, porque o teu stop também está maior. E eu vou falar um pouquinho sobre isso no vídeo sobre gerenciamento de risco. Beleza? Então, curte o vídeo, não entendeu alguma coisa, comenta, se inscreve no canal, ativa aí o sininho, me segue nas redes sociais e até o próximo vídeo. Valeu!